Aqui ao meu lado, Francisco Carlos Teixeira, que é professor de História Contemporânea do UIPERJ. Professor, analisando o que tem que ser resolvido nesses próximos dias. O presidente americano, o vice-presidente também, já disseram que um ataque tem que acontecer, tem que haver punição, etc. e tal. Mas que, talvez espelhado até no exemplo da Grã-Bretanha, que vai esperar o que diz o parlamento, no caso da Inglaterra, o Congresso, no caso dos Estados Unidos. Começando por aí, se o Congresso não aprovar a medida, então suspenso o ataque ou não necessariamente assim? Quer dizer, ficou uma situação muito complexa, porque o presidente dos Estados Unidos é o comandante em chefe. Não está absolutamente estabelecido se ele não tinha autoridade para fazer isso, alegando segurança nacional. A prontidão de ação do comandante em chefe é parte fundamental do exercício da presidência. Tecnicamente, se as provas são tão contundentes assim e se coloca em ameaça não só os direitos humanos, mas a própria segurança dos Estados Unidos e dos seus aliados, ele poderia sair de imediato. Pois é, agora, mesmo tendo esse direito, esse poder, se ele joga para o Congresso a decisão de ter o apoio, e se o apoio não sair? Parece que, na verdade, o Obama não quis assumir a responsabilidade disso e está jogando para o Congresso decidir por ele. Né? Por que isso? Em primeiro lugar, porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer a partir de um ataque desse tipo, mesmo que limitado à Síria. E, em segundo lugar, porque já há uma oposição interna americana. Então, na verdade, ele quer trazer o Congresso para tomar uma decisão desse tipo. Isso é um sinal de fraqueza na tomada de decisão. O que ele está contando que vai sair do Congresso, a gente não sabe. Agora, com relação... E com um pormenor, quer dizer, o Congresso está em recesso. Sim, tem 10 dias aí pela frente, né? Então, em 10 dias, a Síria vai poder deslocar, esconder, camuflar, tudo que ela quiser. Em relação à inspeção da ONU ao uso do gás sarin, primeiro, os relatórios também vão demorar vários dias para sair. E segundo, se comprovado o uso do gás sarin, não se comprova quem usou, só que foi usado. Estão sendo veiculadas duas notícias velhas. Uma, o uso de gás na guerra civil síria. Isso já se sabia, já se tinha, não só na madrugada de 21 de agosto, no subúrbio de Guta, né, mas em outras localidades. Já se sabia. De que a Síria tem um imenso estoque de gás sarin, está entre as 5 potências com maiores estoques. E mas não é novidade também. O vizinho Egito também tem. Né? Quer dizer, não é novidade. O problema é se foi a Síria que usou. E aqui a gente tem que fazer uma verificação mais cuidadosa. O gás sarin, ele pode ser produzido por organizações e entidades não estatais. Por exemplo, o ataque terrorista no metrô de Tóquio, feito pela seita Unchiqueria, foi fabricado por engenheiros agrônomos da própria seita, com material comprado em lojas de defensivos agrícolas. Então, o uso de gás não é necessariamente uma ação de Estado ou necessariamente do Estado sírio. Né? Agora que foi usado gás e aquelas cenas horrendas aconteceram, isso é indiscutível nesse momento. A posição dos Estados Unidos, nesse momento, por que agora os Estados Unidos resolveram tomar essa atitude? Primeiro, por causa do ataque, mas daí não se toma atitude de fato, joga-se para o Congresso. Existem outras agravantes mundiais, digamos assim, Coreia do Norte, por exemplo? Sem dúvida. Quer dizer, os Estados Unidos estão sem política no Oriente Médio há 4 ou 5 anos. Quer dizer, o melhor aliado de sempre, Israel, vive as turras com o governo Obama e não aceita a agenda do governo Obama. O Egito, que os Estados Unidos tinham colocado todas as suas expectativas, surpreendeu, escambou para uma ditadura extremamente repressiva nesse momento, e inclusive os Estados Unidos se viu obrigado a apoiar uma ditadura militar para não desestabilizar a relação Israel e Egito ali. Né? Então, na verdade, e tem um governo novo no Irã. No Irã, assumiu um governo novo. Os Estados Unidos têm que mostrar que são uma potência decisiva no Oriente Médio. E o Obama foi preso pela palavra. Em 2011, ele fez um discurso dizendo que o uso de armas químicas era a linha vermelha. Ele agora vai ter que honrar a palavra dele.
Né? Pois é, agora, a forma como isso está sendo conduzido, me parece que não fortalece o governo Obama. De maneira alguma, não fortalece, porque, na verdade, se ele tivesse, nas 48 horas seguintes ao ataque em Guta, mesmo tendo essa dúvida enorme de quem atacou, ele tivesse deslanchado um ataque cirúrgico pontual contra o dispositivo militar de Assad, isso teria sido, teria tomado um outro aspecto. Mas ele criou uma crise, ele deixou o governo britânico votar aquela decisão que paralisou o aliado, ele não conseguiu tomar a decisão interna, jogou isso para o Congresso e, pior de tudo, o governo Obama fez um discurso descaracterizando totalmente o trabalho da ONU. Né? Quer dizer, ele atacou, no discurso dele no Jardim da Casa Branca, ele atacou mais a ONU do que a Síria. Ele disse que a ONU não serve para nada, que está desmobilizada, que não dá para garantir a paz e os direitos mundiais. Quer dizer, isso é o anti-Obama. Então, realmente ficou uma situação muito complexa. Obrigado, professor. Eu conversei com Francisco Carlos Teixeira, que é professor de Relações Internacionais do UPERJ. Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado a vocês.